A ginástica te dá uma liberdade, uma sensação de aprender a voar. Hoje a gente veio conhecer o treino de um esporte que desafia a gravidade. Muita gente não sabe, mas é considerado o esporte mais difícil de todos, a ginástica olímpica. Olá! Tudo bom? Já vou alongar aqui com vocês, já vou começar. A gente acha muito difícil você encontrar uma pessoa que é mais velha, trabalha e treina ginástica olímpica. Por quê? Porque é uma prática esportiva que te traz muito prazer, te traz condicionamento físico. E a maior parte das pessoas não sabem, né, que podem treinar. Você tem que ser carrasco nos treinos? Tem que ser mais duro quando for preciso. Sempre gostei de esporte a vida inteira. Então eu fiz ginástica pequeno, depois eu parei, aí eu fiz Kung Fu 5 anos e fazia uma modalidade de Kung Fu que era bastante acrobática. E aí entrei pra trupe de apresentação, aí a gente fazia apresentações de Kung Fu e eu falei, eu preciso voltar e investir na parte acrobática. Aí eu voltei pra ginástica e na época eu tava com tudo isso e ainda era professor e tava estudando ainda, tava terminando o estrito sensu e tal, mas eu não consegui dosar, ficar no Kung Fu e na ginástica, porque a ginástica ela é apaixonante e ela te puxa pra ela e você quer mais, porque ela te dá uma liberdade, uma sensação de voar. Sou Marcelo, eu tenho 43 anos, sou professor universitário de linguística e atleta de ginástica olímpica amador. É um esporte comum que você vai ali na academia, na esquina, se matricula e começa a fazer. E aí o contraponto é ser um professor universitário, uma postura mais formal. Então colegas e às vezes alunos se surpreendem bastante, né, com a combinação. E é uma combinação quase esdrúxula, né? A gente brinca, fala, é um ginasta doutor. Quando eu comecei os meus 2 primeiros meses, eu fiz de tarde, era um outro professor. Eu falei, eu vou treinar à noite, porque à noite a aula dura mais, eu queria mais, eu achava pouco 1 hora de treino. E aí à noite era com o Mauro, mas eu achava que o Mauro tinha cara de linha dura, mas foi sintonia à primeira vista. Na verdade, eu tinha escolhido outra profissão, queria ser dentista. E na época meu pai tinha falecido. Então mudou o orçamento familiar, mudou tudo, né? Quando meu pai faleceu. E minha outra opção era fazer alguma coisa relacionada ao esporte. Comecei a estudar educação física e quando eu conheci a ginástica, eu vi um militar que tinha feito ginástica artística, ele estava treinando dentro do ginásio. Aí ele começou a fazer cavalo, começou a fazer mortais, eu me encantei. Porque até então eu não conhecia o esporte assim de perto e nem era divulgado na época. E me apaixonei, falei, eu quero me especializar em ginástica. Meu nome é Mauro Breda, tenho 45 anos. Sou um profissional da área de educação física, especializado em treinamento de ginástica artística. Marcelo, há quanto tempo que vocês treinam juntos? 15 anos. Uau, é uma vida. É uma vida. Em 15 anos, aquela coisa assim, ele olha, você já sabe o que ele pensou, né? Ele não só sabe como você aprende, como ele sabe a melhor forma de ensinar pra você. Cheguei precisando consertar os exercícios que eu já fazia, porque eu criei vícios horríveis de fazer no chão, no cimento, né, que você faz para se proteger e tal, vira de lado quando não é para virar. Ele tinha muito problema postural, problema de técnicas com os flicks, né? Então a primeira coisa que eu fiz foi trabalhar bastante base com ele, bastante paradas de mãos, bastante trabalho postural, a parte motora do flick e técnica do flick. E aí ele teve que consertar isso tudo e eu confiava nele. Eu falei, não, ele vai consertar. E isso foi super importante para a gente conseguir dar os passos seguintes. E aí, em algum momento, ele perguntou pra mim, né? Mas qual é o teu sonho? O que você veio aqui pra fazer o quê? Aí eu falei assim pra ele, eu quero fazer uma pirueta. Que é um mortal com uma rotação longitudinal em volta do corpo. E eu queria fazer isso. E ele deu risada. Dei risada e falei pra ele assim, não, com certeza você vai fazer. Depois que ele riu, ele falou, não, é porque 1 é pouco, você vai dar 2, 3. E eu fiquei assim, sério? Ele já se empolgou, ficou feliz e essa foi a primeira meta dele.
mas ele vai te preparando para aquele momento. E na hora que ele fala, faz, você sabe que ele não tá te pondo em risco. Ele mandou você fazer porque ele sabe que você tá pronto para fazer. E nesses anos, eu já vi ele ensinar pirueta para um monte de gente que veio treinar. Várias aprenderam. E não era da mesma forma que ele ensinou para mim. E eu lembro, uma vez eu perguntei, por que você não ensinou daquele jeito que você me ensinou, com o colchão, que eu pulava para cair de peito, mas chegava de costas? Aí ele falou, não, porque cada pessoa tem o seu processo, tem o seu educativo. E aí a gente foi trabalhando 180 graus a 180 graus. Aí eu fiz meia volta, eu fiz 360 graus. E aí fui adicionando meia, meia, cheguei a fazer tripla e meia. Ele chegou a fazer tripla e meia, duplo mortal, duplo twist. Então, vamos estender os braços, vamos sentir a empunhadura. Isso aqui é empunhadura dorsal, empunhadura palmar e cubital, os cúbitos para frente. Agora empurra, sente o apoio, junta a perna, pode juntar a perna, quadril para frente. Isso, sente esse apoio. Agora vai ficando de pé e estende o braço. Sentir e empurrar. Se você está aqui, você suporta mais o seu peso. Por isso a importância da flexibilidade, tanto para o apoio quanto para a suspensão. Você vai fazendo no chão e depois vai passando para os aparelhos. Quais são os cuidados que a pessoa tem que tomar para evitar lesão? Primeiramente é fazer sempre uma aula com aquecimento, com preparação física, com alongamento, para quando você for executar os exercícios, não se machucar. Quando eu dou um aquecimento, já é um aquecimento elaborado, com a parte de mobilidade, a parte de flexibilidade, a parte de força, a parte de apoio, que é muito importante ter flexibilidade de punho. Então eu já tenho que estar trabalhando isso desde o início, desde a hora que eu estou começando o treinamento, porque a gente está carregando o peso todo em cima do punho. A gente vai entrar na parada de mão, aí a gente vai transferir o peso para um braço para você poder virar a mão. Depois que você virou a mão, você traz o peso de novo e vira a outra. Então a gente vai ficar fazendo assim. Sem flexionar o cotovelo. Exato. A gente vai transferir um peso para um braço, trocou a mão. Traz o peso para ele, ó. Volta. Isso, fecha um pouco mais o braço. Primeira coisa, fecha o braço na distância do ombro. Vamos trazer o peso para cá, vira a mão. Direita. Isso. Nossa, voltou o peso para ela, trocou. Nossa. Trocou e volta. Empunhadura dorsal. Aí. Se você não está aquecido, está preparado e não tem flexibilidade, então existe uma chance de se machucar, especialmente porque está fazendo um movimento balístico. Marcelo, todo mundo assim sabe, né, que a ginástica é um esporte de muito impacto. Como é que você se prepara para isso, assim, em questão de alimentação, de cuidado físico? Como que é a sua rotina? Para levar a ginástica a sério, você tem que coordenar uma boa alimentação com um bom descanso, porque você precisa do sono para se recuperar, porque tem um desgaste grande físico. E aí soma-se a isso o desgaste mental e tempo, né? Você precisa de tempo para praticar. Bia, vamos começar a parte da acrobacia. Opa. Então, o que a gente vai fazer primeiro? Você vai correr. A corrida aqui no Tumble Track tem que correr como se você estivesse na lua. Não é uma corrida igual ao solo, é um pouco mais lenta, jogando o joelho para frente. Então, o que você vai fazer? Vai correr, saltar antes da linha, com uma perna, chegar com as duas dentro do quadrado e com o braço em cima, e chegar de pé em cima do colchão, porque você vai fazer um rolamento e depois mortal. Então você tem que estar com o braço preparado para executar a posição grupada. Mas
Mas assim, eu tenho muito medo. Eu vi aqui as coisas, eu fico lembrando de quando eu era pequena, eu tinha uns 6 anos que eu dava estrela na trave alta. Só de pensar agora, eu acho que eu vou cair, quebrar o pescoço. Os adultos, às vezes, acham que não são capazes de fazer, porque aquelas piruetas, aqueles exercícios, e falam, meu Deus, eu vou me quebrar todo se eu fizer isso. Só que eles não sabem tudo que o atleta passou para chegar ali. Então, quando elas chegam aqui e começam a ver, nossa, eu posso ter essa meta. Algumas das coisas eu não via direito na hora a relação daquilo com o exercício que eu estava querendo fazer lá na frente, mas eu sempre confiei. Essa confiança vai sendo conquistada durante o treino. Você vai dando o exercício certo, pedagógico, onde o atleta vai sentindo cada vez mais confiança em executar. Mas eu acho que isso foi o cimento do relacionamento que a gente criou como treinador e atleta. E ele é muito rígido com a execução. Não, abriu a perna, dobrou, não tá legal, hoje tá assim, hoje tá assado. E quando ele elogia, assim, foi bom mesmo, ele não fala pra agradar. Se ele falou, não, tá bom, ficou muito bom, você pode crescer porque foi muito bom mesmo. Ele é bem dedicado, ele se esforça bastante. Se eu falar pra ele assim, olha, hoje a gente não vai fazer pirueta, a gente vai ter que fazer só mortal, enquanto não melhorar o mortal, não pode voltar na pirueta. Sem nenhuma contestação, ele fica fazendo até eu trocar. Nós todos queremos chegar lá no final, na pirueta, de qualquer jeito, passando por cima de tudo. É difícil a gente ir passo a passo. Então tem que ir conversando com eles, porque tudo isso é passo a passo para a gente chegar lá com segurança e tentar fazer com o máximo de técnica possível. Como que você vê a evolução dele nesses 15 anos? Eu fico muito gratificado porque ele tinha sonhos, desejos de aprender elementos novos e eu participei desse sonho dele. A minha meta hoje é fazer os exercícios que eu faço da forma técnica e mais perfeita e na melhor postura que eu puder fazer. E a gente está tentando trabalhar elementos mais ligados. Por exemplo, fazer 1,5 pirueta, preparar para um salto, para fazer um outro mortal, continuar evoluindo as piruetas no máximo que ele pode fazer, trabalhar flick sem mãos e alguns elementos para frente, reversão, flick mortal. Eu quero a perfeição do que eu faço e melhorar muito a minha força física para aguentar, para prolongar a minha estadia na ginástica. É um esporte que você aprende a voar, mas você não sai voando. Você dá um pulinho por vez. Uma hora esse pulo fica mais alto, aí você tá voando. É indescritível, dependendo do tipo de exercício que você faz, dá até um barato de atleta, assim. Eu lembro de um exercício que eu fiz, foi tudo muito rápido e de repente você olha ao redor e tá tudo muito lento. Então tava tudo muito lento. Parecia que tava tudo flutuando. Foi, acho que a mistura da adrenalina com a endorfina. Então essa sensação você continuou buscando. A ginástica artística, além dessa realização pessoal, ela contribui para o bem-estar, né? Tanto fisicamente como alimentação. A gente acaba tendo as orientações para a gente ter uma vida mais saudável e disciplina. Uma vida que tenha experiências motoras, atividade física e trabalho mental de concentração, que existe bastante na ginástica. Que esporte difícil e pode até ser perigoso, né, Bia? Impossível praticar ginástica artística sem um profissional de educação física. Mas eu fiquei orgulhosa do seu desempenho nos paralelos. Claro, né, tinha o Mauro me ajudando, dava ali me dando passo a passo, aí ficou muito mais fácil. Fiquei com vontade de começar a treinar também.